Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais de Onieg hoje. Deixa eu ver quem tá aqui. Ó, Érica, Lília, Verônica. Verônica não enjoou de mim ainda, Verônica. Bom. Me contem aqui quem é que nunca usou Onieg, que tá aqui hoje. Que não tava lá no fim de semana comigo, que não tava no shopping, mas que assim, nunca usou Onieg, mas. Ou todo mundo aqui já usou, ou pelo menos já conhecia. Eu nunca usei. Eu conheço através de você, mas nunca usei. Nunca usou. Você conheceu, então, nas divulgações, né, de É, vídeo. eu te acompanho há muito tempo, sempre quis fazer e dessa vez também não consegui, né? Mas nunca usei. Mas eu te acompanho há muito tempo, assim, que eu tenho muita curiosidade. Hum. Bom, então eu vou dar uma explicadinha mais aprofundada aqui pra gente, para ver como é que fica isso dentro de vocês, né? Porque o Ionieg, ele tem aquelas travas que às vezes a gente tem devido a ele ser uma medicina que boa parte dela está falando sobre o uso interno, né? Então, às vezes a gente tem todos aqueles medos de que se que a gente colocar, o Ionieg vai ficar preso, se não vai, não vai sair, né? Vai sumir lá dentro. Então, essas coisas é muito legal a gente ir desconstruindo, porque isso tem muito a ver com as nossas crenças, principalmente culturais, de não conhecimento do corpo, né? E aí eu acho que isso é o que mais trava a mulher em relação a essa medicina. Depois que a gente passa por ela, é muito mais fácil, né? Que a gente fica mais centrada no sentido de tá, agora eu entendi, então agora é outra coisa, né? O que que eu vou usar para me tratar? Mas é muito importante a gente perceber que a medicina do Ionieg, a primeira coisa que ela faz com a gente é o autoconhecimento. Então, a gente passa a conhecer mais o nosso corpo, né? E, consequentemente, se vocês são terapeutas, em sua maioria, né? Que a formação ela é realmente para quem ou quem quer ser terapeuta, né? Ou quem já é e quer acrescentar essa técnica. Não que ela não ajude você a se tratar, você super ajuda, até porque a nossa primeira etapa da formação é a transformação, né? Então passa por esse processo de se conhecer, de conhecer o corpo, de entender como é que funciona musculatura do períneo, musculatura do útero, musculatura da própria pelvis, né? Então você passa por esse processo, né? Mas ela é muito focada em ensinar as mulheres a atender outras mulheres, né? E aí, a primeira coisa que a gente mostra para aquela mulher, quando a gente está falando sobre Annie Eggs, é da importância dela conhecer o útero, né? Do colo do útero, né? Que o colo do útero ele é um chakra, ele guarda memórias, e por isso que essa medicina, quando ela é utilizada, ela é tão bem aceita pelo corpo, porque ela vai trabalhando diretamente no chakra. Não significa que a gente precisa usar sempre interno, não significa isso, até porque dentro da formação vocês têm um módulo só de Annie Egg externo, que a gente usa nos ovários, que a gente usa em cima do útero. A gente usa, inclusive, para as mulheres que já fizeram laqueadura, né, para poder reconstruir a conexão entre ovário e útero, né? Que as trompas, ela é a conexão entre o feminino e masculino interno. Como é muito comum as mulheres, às vezes, fazerem laqueaduras, ainda mais de 3 gerações para trás, né? Que era um método que mais usavam para as mulheres, essa comunicação entre feminino e masculino fica muito complicado, né? E aí, os Ioniegues têm essa capacidade de fazer essa reconstrução energética, né? Desse rio, dessa água que passa do feminino para o masculino. E isso é o uso externo. Os seios também, ontem a gente falou muito no workshop sobre os seios, né? A capacidade de força que tem a amamentação quando a gente não é amamentada. E os seios, ele guarda muita memória. Então, a gente pode utilizar os ioniegs no seio. Inclusive, eu tenho um caso de uma paciente que ela teve questões, se eu não me engano, ela tinha cisto nas glândulas de Bartoli. E a gente começou a acessar isso para poder ver se tinha algum abuso no campo dela, alguma coisa, não tinha. Né? Ela mesma tinha uma boa relação com o corpo, enfim. E aí, conforme a gente foi trabalhando mais isso, a gente chegou na falta de amamentação que ela tinha e no processo de a mãe ter passado por abuso, né? Então ela trazia muito daquilo. E a gente foi utilizando os NEGs nos seios. E aí os relatos que ela trazia era muito bom, né? Tipo, a sensação de acolhimento, porque a mãe dela não criou ela, né? A mãe dela deixou ela com o pai. Então, ela não se sentia acolhida, ela não se sentia amada pelo processo da própria mãe, né? E isso tinha a ver com o abuso que a mãe tinha
passado. Então, tudo isso estava muito conectado com ela e, gente, o nosso corpo, além dele ser, né, um campo de memórias, quando a gente está falando de maternidade, de mãe, a gente tem os nossos ovários todos prontos quando a gente ainda está no útero da nossa mãe, né, os nossos óvulos. Então, toda vez que a gente tem uma ovulação, um despertar do folículo, isso remete memórias intrauterinas, né? Então, as memórias intrauterinas, hoje em dia, elas já não são mais só clínicas, né? Porque até 10 anos atrás era estudo clínico. As psicoterapeutas, os terapeutas, principalmente ligados à psicologia, tinham ideia de que, nossa, aquela pessoa tem sim memórias do útero da mãe. Só que não era comprovado. De hoje em dia, a Alemanha, principalmente, tem feito muitos estudos sobre como o feto reage ao próprio corpo. De hoje em dia, a gente tem na medicina o efeito matrioshka, que se chama, né? Que é o teu óvulo, ele vai ser responsável pelas qualidade do óvulo das próximas 3 gerações. Então, hoje já é uma coisa científica mesmo, né? Até então não era científico, era um comportamento que se tinha dentro de consultório, né? Uma coisa que você sabia que existia, mas não se tinha uma comprovação. Com a evolução da ciência, principalmente de máquinas, hoje a gente já consegue perceber isso. E se a gente traz isso para a nossa realidade, os Ioni Eggs, principalmente, eles são muito capazes de tratar isso, porque eles vão estar em contato justamente com os óvulos, né, com o útero, com o colo do útero, com todo o sistema reprodutor, seja de uso interno, seja de uso externo, né? E por que os Ioni Eggs em si? Porque o formato de ovo, ele representa uma geometria sagrada, que é uma geometria que só nasce em fêmeas, né? Então, o próprio útero, ele é oval, né? Os óvulos têm esse formato mais oval, o ovário tem um formato oval. Então, essa forma oval, ela representa para o feminino alguma coisa que é muito feminino, né? Principalmente a fertilidade feminina, a reconexão do feminino. Então, por isso que o ovo, ele tem um sentido a mais do que só a pedra, né? Por isso que o Ioni Egg, ele é como se fosse assim, você vai estudar cristais, mas ele é um estudo à parte, não é uma cristaloterapia. Você não estuda Ioni Eggs na cristaloterapia, porque ele é uma terapia que ele envolve, sim, o estudo da cristaloterapia, mas ele envolve principalmente o estudo do corpo da mulher, né? Que é a ginecologia, que é como é que funciona o sistema reprodutor, né? O que aquele ovo, quando ele é colocado, não só com as propriedades que ele vai ter, mas como é que vai estar reagindo dentro do corpo físico daquela mulher, que é uma das coisas que eu reforço muito na formação, que a gente precisa levar em consideração que existe um corpo físico, né? E esse corpo físico tem estrutura de períneo, esse corpo físico tem elasticidade de vulva, né? Então, se a gente, por exemplo, só leva em consideração que colocar o ovo, deixa eu fechar o microfone aqui. Ops, calma aí. Acho que já fecharam. Se a gente leva em consideração só de colocar o ovo, peguei e coloquei o ovo, não leva em consideração a elasticidade dessa mulher, não leva em consideração a força que ela tem no períneo, se eu não leva em consideração essa parte física, eu estou tratando uma parte dessa mulher. E muitas das vezes posso estar prejudicando outra, que é essa parte que a gente não vê, infelizmente. E eu acho que por falta de conhecimento mesmo, as mulheres que trabalham com Ioni Egg levando em consideração, que é o períneo, né? Porque esse aqui é um músculo, como todos os músculos do nosso corpo. E se você, por exemplo, fica dormindo 30 dias com Ioni Egg, gente, quando a gente dorme, todo o músculo relaxa. Vocês podem. O corpo, né? Relaxamos o corpo, o músculo faz o quê? Ele relaxa. Consequentemente, o músculo do períneo também relaxa. Aí tem um ovo aqui dentro. Dependendo do tamanho desse ovo, dependendo da quantidade de dias que fica esse ovo, esse períneo não vai conseguir relaxar. O que vai acontecer? Uma sobrecarga muscular. O que acontece quando tem uma sobrecarga muscular? De fato, a gente fica com o períneo enfraquecido, né? Então, por isso que é muito importante a gente levar em consideração esse esse processo do corpo físico. Então, a gente leva em consideração o corpo físico, a gente leva em consideração o corpo emocional, o corpo mental e o corpo energético daquela mulher. E aí, os ONEGs, eles conseguem pegar tudo isso. Eles não têm, por exemplo, uma capacidade muito rápida de trabalhar, por exemplo, nenhum sintoma. Né? Apesar que dependendo da mulher até tem, mas assim, em sua maioria, a mulher está, por exemplo, com sangramento, né? Nem é ideal usar IONIEG, talvez em cima do útero, né? Se aquele sangramento está conectado com a causa, geralmente está, né? Aí sim. Mas o ideal, assim, eu quero melhorar o sintoma. Aí ela vai para um. Se ela vai trabalhar de forma natural, aí a gente tem vários chás antihemorrágicos, né? Tem outros processos, mas não deixando de trabalhar a causa. Por quê? Porque quando a gente pega uma doença, a doença ela é manifestada em sintoma
em causa e doença, né? Então, o sintoma é aquilo que a gente sente, o que as mulheres que vocês vão atender, porque, né, se vocês forem pegar público feminino, 8 milhões de mulheres têm endometriose no mundo, né? 2 milhões, no mundo não, no Brasil, 2 milhões têm mioma. Então, assim, é um número muito grande. A cada 10 mulheres que você conhece, 3 têm mioma e uma tem endometriose. Então, é um público que não tem uma medicina que foque elas no que é real, porque a nossa medicina ela só tem dois tipos de coisas que fazem, e não são curas, são paliativos, porque cientificamente não tem cura. Então, para endometriose e endometriose, ou é anticoncepcional, ou é retirada de útero, e para mioma é a mesma coisa. São pouquíssimos médicos que olham isso de uma forma diferente, apesar da medicina estar evoluindo e ter sim outras alternativas que a medicina convencional poderia adotar, como, por exemplo, a homeopatia, a alimentação, sabe? Só que não é prático. Então, o que eles fazem? Tomam anticoncepcional. Só que o anticoncepcional, ele para o ciclo menstrual. Se você para o ciclo menstrual de uma mulher, você piora qualquer patologia que exista ali dentro, né? Seja endometriose, seja mioma, seja ovário policístico, seja pólipos, porque não é o natural. Você está dando um hormônio sintético para um corpo que já está tentando processar os hormônios naturais. Então, na verdade, é uma forma muito retrógrado de tratar o ciclo menstrual, quer dizer, de tratar o próprio feminino, né? Mas tanto a médica Lu quanto a Bel, elas falam que na faculdade de medicina, elas não estudam corpo feminino, elas estudam hormônio, como passar hormônio para as mulheres. Então, não se estuda ciclo menstrual. Então, você imagina como é falho isso, né? A própria endometriose, se a gente for parar para pegar os estudos da endometriose, em 1970, um cara falou que a endometriose era uma menstruação inversa. De hoje em dia já se tem milhões de informações, relatos, história, e tem muita coisa de mestrado que diz, não, a endometriose é uma doença multifocal, são vários sistemas que causam a endometriose, e ela é totalmente inflamatória, ela não tem a ver com uma menstruação que está vindo ao contrário, mas ainda tem médico que fala isso. Então, né, é uma coisa muito ruim. Então, quando a gente começa a trabalhar com terapias femininas, a gente precisa estudar isso. A gente precisa ter essa. Calma aí, rapidinho, que meu. Toma aqui. A gente precisa entender todo esse processo. E aí, o que eu trago? Eu trago para que vocês possam entender isso e tratar isso com o Ionieg. Onde é que entra o Ionieg nisso? O Ionieg entra trabalhando a causa. Por quê? A endometriose, ela é uma doença inflamatória, sim, mas o que inflamou essa mulher? A gente vai ter o conceito de alimentação, a gente vai ter o conceito de estilo de vida, mas a gente também tem o conceito de uma pelvis extremamente travada, né? E aí essa pelvis travada pode ter abuso, pode ter uma educação repressiva, e aí nisso entra os ONEGs, né? Pode ter muitos segredos do sistema familiar dela, então aí ele vai pegar principalmente nessa causa. A mesma coisa os miomas, né? Os miomas vão ter vários tipos de causa, mas uma delas é os sonhos não paridos, o excesso de doação. E aí, o que o Ionieg vai fazer? Ele vai trabalhar em cima dessa mulher, onde essa mulher pode parir os sonhos. Esses sonhos ainda são significativos para a mulher que ela é hoje? Se não é, ela precisa parir esses sonhos para colocar para fora. Não, ela ainda consegue gestar esses sonhos, sabe? Então, os ionegros vão trazer essa percepção, é onde eles trabalham na causa emocional, causa mental e vibracional. Ajuda na patologia? Sim, porque se a gente não trata a causa, a gente não trata a doença. Mas ele não é uma coisa imediata. Igual, ontem me perguntaram assim, Auri, eu quero fazer a formação, mas eu queria, porque eu quero muito curar, eu quero curar meus miomas, eu tenho isso, isso, isso e isso. Eu falei para ela, então, a formação de Onieg, ela é para tratar a pessoa, ela foca na cura e não na doença. Se você está focada na doença, tipo, eu quero que agora você não vai resolver. Porque você precisa entender que é todo um sistema, sabe? Porque se você foca na doença, você entra exatamente no lugar da medicina convencional. Que você chega lá, pegam o teu exame, não olham para tua cara, não perguntam como você se alimenta, não perguntam quantas horas você dorme, não perguntam quantas horas de trabalho você tem, não perguntam se você teve perda, se você não teve, simplesmente pegam o seu exame e falam, ah, tá bom. E entregam para você uma suposta solução. Você está tratando o quê? A doença e não a pessoa. Só que a doença é manifestada em uma pessoa. Então, se você não trata o que tem por trás da doença, que é a pessoa, que é a história da pessoa, você não trata aquela pessoa, né? E isso é para qualquer medicina. Inclusive, é assim que eu trabalho com a ginecologia natural, né? As meninas que são minhas alunas de ginecologia natural, elas sabem. Sintoma, causa e doença. É assim que a gente
né, estuda todas as ferramentas da ginecologia natural. Então, o Yoni Egg, ele entraria principalmente na causa, tá? E aí, como é que você explica isso para aquela mulher, né? Você leva em consideração a fisiologia do corpo, entendendo o períneo, entendendo como é importante trabalhar a pelvis. Ontem, quem fez a aula de dança com a Carol viu, né? O quanto é importante a gente estar movimentando a pelvis, o quanto a gente guarda de memórias na pelvis, o quanto movimentar isso aqui faz uma diferença, né? Nem à toa que dentro da própria endometriose, né? Numa medicina mais atual, eles falam, né? Que a mulher que tem endometriose precisa fazer fisioterapia pélvica. Então, você percebe que o quanto é importante esse movimento, né? E os Yoni Eggs ajudam também na incontinência urinária. Então, as mulheres que começam a ter perda de xixi e acham normal, que não é normal, né? Aquela, não, mas foi só porque eu tava rindo, aí fez um pouquinho, uma gotinha de xixi. Significa que aquele períneo já não tá mais processando a força que ele teria, né? E isso vai acontecendo devido à gestação, devido à vida sedentária que a gente tem no períneo, porque às vezes a gente fica ou muito sentado, então a gente coloca muito peso no períneo, ou a gente fica muito em pé. Então, tudo isso vai trazendo para a gente a necessidade maior de trabalhar com essa medicina de uma forma correta, levando em consideração tudo isso. E aí, o que eu fiz? Ao longo desses anos, eu comecei a trabalhar com a formação de Johnny Egg, ela foi feita em 2020, né? Foi quando eu estava grávida. Eu já trabalhava com os Johnny Egg, mas eu trabalhava só em atendimento em grupos de mulheres, né? Eram grupos que eu fazia para poder botar a medicina. Então, a gente trabalhou, grupo de ativação da sexualidade, eu utilizava os Johnny Eggs em alguns cursos específicos, mas não era algo focado para os Johnny Eggs, né? Eu era formada em cristaloterapia, dava aula de cristaloterapia, né? E dei aula durante muito tempo, acho que a última turma foi ano passado, né? Agora eu não foquei mais na cristaloterapia, mas durante muitos anos, desde os meus 19 anos, né, que eu dou aula de cristaloterapia. E aí a cristaloterapia era muito forte, então os cristais, para mim, composição de cristal, tóxico, não tóxico, isso para mim era muito, muito, muito tranquilo. Só que quando ia para os Ione Eggs, ia para uma medicina que estava vindo numa era contemporânea, mas que a gente tem alguns relatos apenas sobre a ancestralidade, que é jade e obsidiana. Todo o resto precisa da cristaloterapia para funcionar, para você poder saber quais são os ovos que são tóxicos, quais são que não são tóxicos, o que seria de peso, né? Então você precisa de conhecimentos contemporâneos. E como muitas das vezes aí era uma autocrítica minha, né? Eu via as pessoas trabalhando, não levando em consideração períneo, não levando em consideração pedras tóxicas, não levando em consideração a história da mulher, e isso me dava um ranço, sabe? Eu ficava, ai. E aí eu meio que, não quero fazer parte disso. Só que aí teve uma aluna minha, e ela era minha aluna de cristalterapia, e ela estava fazendo a formação de cristais mestres, né? Que é uma formação que é tipo uma pós-graduação em cristais. Que eu ainda dou, né? Mas na época era o que? 2017. E aí ela falou assim: eu vou fazer um curso de Oni Eggs lá em São Paulo, com fulana de tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, que bom, que ela queria muito estudar isso. Eu falei, vai lá. Aí ela foi. Aí na nossa próxima aula, ela chegou e aí ela começou a falar um monte de coisa, assim. Aí ela falou, nossa, Aura, eu só lembrava de você falando na aula sobre isso e aquilo, sobre esse ovo, como é que ela tá mandando colocar esse ovo é uma pedra tóxica. Eu pensei, meu Deus. Aí ela, Aura, você precisa montar uma formação de Oni Eggs. Aí eu tive a relutância, né? Eu falei assim, cara, não quero, vou ter que, sabe, vai dar mau trabalho. Porque montar formação dá trabalho, né? Montar formação, você tem que pensar na didática, na metodologia, né? Não é só você montar um curso e falar, toma aqui uma formação. Não, você tem que fazer o reconhecimento pela BRAT, sabe? Você tem que fazer um monte de coisa para poder aquilo ali ser considerado de fato uma formação. Então, daria muito trabalho. Mas aí eu relutei um pouquinho, mas depois, quando foi em 2019, eu comecei a estruturar, porque aí eu pensei, realmente, se eu vou ficar aqui reclamando de quem está fazendo errado, mas eu também não estou mostrando a forma certa, eu não estou fazendo a minha parte, né? Então eu vou fazer. E eu fiz, a primeira turma foi presencial, a primeira e a segunda turma foram presenciais, depois foi 2020, aí entrou a pandemia, e aí eu botei os Eggs, né, para online. E aí, a cada momento, a gente vai renovando. E toda vez que a gente tinha um novo trabalho, a gente colocava. E aí, a formação, ela sempre está passando por um processo de peneiragem. O que serve ainda? Qual é o conhecimento novo que tem? O que pode acrescentar? Na verdade, todas as minhas formações eu faço dessa forma, né? Porque conforme eu vou estudando, mais conhecimento eu vou tendo, e aí mais coisas eu vou acrescentando. E aí, a formação agora, ela está passando por uma nova etapa, que é
onde vocês vão ter uma etapa não só de corpo físico, mas de corpo emocional, de corpo mental, não que não tivesse, mas isso eu coloquei mais didático ainda para ficar mais claro na cabeça. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês como é que ficou, né? Para que as mulheres pudessem trabalhar melhor. E aí eu também modifiquei, né? A mesa que a gente tinha antes era uma mesa de 7 ovos, né? E era uma mesa onde só saía o ovo, especificamente. Então, a pessoa ia lá, né, a terapeuta ia ver, né, o que estava tratando, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo espiritual, mas aí eles tinham o ovo. Essa mesa eu já coloquei mais questões sistêmicas nela, ou seja, que você monta o tratamento da pessoa. Você faz a anamnese, né, faz todo o processo, porém, quando sai o ovo, você vai saber, né, se ela vai tratar os seios, a garganta, os ovários, o útero, as trompas ou a própria vagina, você vai perceber isso aqui na mesa, mas você tem 13 ovos, vocês, na verdade, na formação tem mais, só que 13 ovos é o contexto mais fácil de vocês passarem. Por quê? Vocês vão estudar 20 ovos? Vão. Só que são ovos que, assim, às vezes vocês não vão conseguir ter. São ovos que vai ser difícil de vocês passarem. Por exemplo, a Larimar. A Larimar, poxa, o ovo dela é R$ 1.000, sabe? Então, tipo assim, não é uma coisa viável para uma terapia. Então, não faz sentido eu botar aqui e você passar para uma mulher que ela nunca vai usar. Então, eu botei os 13 ovos que são mais comuns, mais fáceis de achar, né? E aí vocês vão ver quais são realmente o corpo que ela está trabalhando, se aquele Onieg vai trabalhar no corpo físico, se vai trabalhar no corpo emocional, se vai trabalhar no corpo mental. Vocês vão ativar as frases sistêmicas que vocês têm e vocês vão saber o período do mês que ela vai utilizar. Se ela vai usar na mulher A, na mulher terra, na mulher fogo, né? E aí você vai ativar se você está trabalhando mais feminino ou mais masculino dentro dela. Então aqui você já faz uma ativação para ela trabalhar com o próprio Onieg. Então já é mais completo, porque entra um pouco mais da medicina sistêmica. E o que eu vou fazer agora com vocês é usar isso aqui, desse novo formato, né? A mesa antiga das meninas é essa aqui, que, gente, tem que considerar que ela é fofa, ela é maravilhosa, porque foi a primeira mesa da gente, né? Mas vocês vão utilizar, cadê? Essas cartinhas aqui, né? E aí, vocês vão aprender a passar exercícios com elas. O que seria isso? Você tá lá e pede a mulher para escolher uma dessas cartas, né? Ela vai escolher. E aí, suponhamos que uma dessas cartas, vocês podem ver que elas têm pontos de conexão com o que é o ovo. Por exemplo, a ametista, né? Ela vai falar da transformação, ela vai falar do desapego, da liberação da culpa, dos sonhos, insights. Ela é uma calmante, trabalha com a espiritualidade e traz confiança. Aí você vai pedir para que ela escolha uma questão daqui, né? Então, suponhamos que ela escolheu o desapego, né? Esse desapego está no campo dela. E aí, todas as frases que você for criar ali naquele momento de tratamento para ela, e aí com visualizações que vocês vão aprender a fazer, você vai criar trabalhando dentro do desapego, né? Então, quando ela for usar o ovo em casa, dentro da forma que você falou, na quantidade de dias que você falou, ela vai trazer essas frases que você criou com ela. Então, durante o tempinho que ela vai ficar com o Yoni, que geralmente não é dormindo, mas é, sei lá, 10 minutos, 15 minutos que ela vai ficar com aquele Yoni, ela vai ficar processando as frases que foram montadas especificamente para ela, de acordo com as questões sistêmicas, tá? Então, eu vou fazer. Eu quero comprar a Yoni com você. Me chama no privado. Tem a loja também, mas eu acho que a loja não está processando frete, né? Mas me manda no privado com o seu CEP que eu vejo tudo. Vamos fazer um teste aqui. Deixa eu ver alguém me levanta a mão aí para a gente poder fazer um ao vivo aqui com vocês. Vai, Caroline, liga aí sua câmera para mim. Ó, você vai escolher aqui, ó, uma cartinha. Liga o seu microfone também. Ó, vai escolher uma cartinha do que você pensa. A gente tem a ametista, a gente tem a jaspe vermelha. Pode ser até um que você já tenha conexão. A gente tem a jade. Tem um quartzo rosa? Tem. Vamos lá, quartzo rosa. E agora a gente tem no quartzo rosa algumas palavras. Por exemplo, amorosidade, perdão para o amor, amor ao feminino interno, autoestima, beleza e sexualidade, reconexão com o feminino e fertilidade. Qual dessas frases te chama mais? O perdão. Perdão para o amor.
perdão para o amor. Então, aí, o que que a gente faria em uma terapia, né? É claro que eu já teria tido uma conversa mais profunda com ela, mas assim, eu ia pedir para que ela fechasse o olho, se conectasse. Vamos lá, Carolina, fecha o olho aí, respira fundo, se conecta com essa energia do quartzo rosa, né? Desse ovo. Se por acaso você nunca tivesse encontrado um ovo de quartzo rosa, que você visualize ele na sua frente, como se ele estivesse na altura do seu cardíaco mesmo, né? Em conexão aqui com o seu cardíaco. E aí você vai respirando essa energia. Vai respirando a energia do quartzo rosa. E aí você vai trazendo para você essa energia dele como se ele começasse a colocar vários fios no seu cardíaco. E esses fios fossem indo lá para o seu útero. Você vai respirando. E você vai trazer a frase assim: eu me permito o perdão para amar. Eu me permito o perdão para amar. Mais uma vez, respira. Eu me permito o perdão para amar. Mais uma vez. Eu me permito o perdão para amar. E você sente alguma parte do seu corpo ressoar quando você fala isso? Alguma parte incomoda, alguma parte dá uma sensação boa? Eu senti um incômodo no, no terceiro olho, Frontal, né? aqui no meio, no frontal. Mas senti um alívio na lombar. Você vai respirar mais uma vez profundamente. Você vai trazer para você a percepção de que você está disponível para iniciar o auto-perdão. Sim, Traz isso principalmente para sua mente, né? Para a resistência mental, né? Que eu estou disponível. eu estou disponível para o amar. Principalmente para começar a trabalhar o auto-perdão. Eu estou disponível para trabalhar o auto-perdão. Mais uma vez. Eu estou disponível para trabalhar o auto-perdão. Agora você vai dizer para sua lombar que você não precisa guerrear com a vida. Que a vida Eu pode não, ser mais leve. eu não preciso guerrear com a vida. A minha vida pode ser mais leve. Eu estou pronta para o amor. Eu estou pronta para o amor. Respira mais uma vez. Melhorou o incômodo? Melhorou. Sente de falar mais um pouquinho a frase ou não? Quero falar mais uma vez. Eu estou pronta para o auto-perdão. Eu não preciso guerrear com a vida. A vida pode ser mais leve. Como é que você tá, Caroline? Tô bem. Bom, Uma vontade de chorar, misturar com a vontade de sorrir.
Bom, Se é pode chorar e possível. sorrir, bom. Tenta anotar essas frases que a gente trouxe, e aí você fica falando elas ou antes de dormir. Se você já tiver o Yoni Egg e for usar, pode falar como usar. Se não tiver, traz isso em um acalento, tanto cardíaco quanto útero, antes de dormir. Eu já tenho, né, o quartzo rosa. É o único que eu tenho. E aí, dos dias que começou, né, o movimento do workshop para cá, que eu tô seguindo as instruções, né, do grupo e tal. Eu tenho dormido com ele debaixo do travesseiro e tem sido bem, assim, de altos e baixos, mas tem sido muito bom, porque tá me trazendo uma consciência muito grande de onde é que tá vindo essa minha resistência ao feminino, sabe? Essa, essa minha resistência a me relacionar, na verdade. Hoje, com o feminino, eu já tenho um trabalho bem mais fácil, mais leve. Mas com me relacionar ainda tá bem travado. E tem me mostrado muita coisa, principalmente ligada à minha mãe, que eu nem imaginava. Minha mãe e minha avó, principalmente, que eu nem imaginava. É engraçado o quanto a gente se coloca disponível para algo, o quanto partes nossas vão se abrindo em relação a isso, né? É, o quartzo rosa, ele não é um cristal que ele de fato traga muito dessas questões da ancestralidade, mas a tua história precisa disso para amar. Então ele vai buscando esses pontos necessários para fazer isso. Por isso que eu trago muito que não é receita pronta, né? Porque não é. É o que precisa para que você encontre o foco, que é a amorosidade. E bom. É, e eu acredito, uma das coisas que mais me chamou a atenção no seu trabalho é de você olhar pro Ione Eggs como uma medicina viva, um- como algo que está ali além do movimento físico que a pedra faz. Eu percebi que, sabe, isso em você, que você acredita na energia que tem ali por detrás da pedra. E é algo que me chamou muita atenção. E eu acredito muito na sabedoria, né, do cristal, do fogo, dos elementos em si. Mas a sabedoria do cristal, assim, é surreal, né? Eles estavam aqui até antes de nós, então não tem como não respeitar, né? É isso aí. Gratidão, meu amor. Gratidão por ter se disponibilizado aí para que as outras mulheres pudessem ver. Essa questão dos cristais, ele é muito interessante porque muitas das vezes parece que é uma coisa mística, né? Mas, gente, a gente só está se falando aqui pela internet por conta de um quartzo. A gente só tem cabos, cobres e tudo isso, tecnologia por conta dos cristais, né? Então, na verdade, é muito mais científico do que místico, né? O reino mineral é o primeiro reino, né, que se forma na Terra, placas tectônicas. Então, tem várias formas de olhar para isso, né? Não só a forma mais espiritualizada e vibracional, que é uma das formas que a gente trabalha muito na terapia, mas todo esse formato de que se a gente tem uma casa hoje é feita de pedra, né? O quanto dessas pedras não são quartzo, o quanto dessas memórias não são, o próprio corpo da gente, né? A composição do corpo, né? São as mesmas composições dos cristais, óxido de silício, né? Cálcio, flúor, sabe? Tudo isso é de fato coisas que vão reverberando na gente, né? Então, por isso que para mim não é difícil. Eu sei que às vezes para algumas pessoas é muito difícil processar, né? Mas para mim sempre foi muito fácil, né? Uma por esse lugar da energia e depois por conta dessa parte mesmo que eu fui buscar, né? Que aí você percebe, não, realmente, os cristais têm a ressonância com o corpo, né? Tem o como você utilizar as próprias argilas, né? Elas são cristais, né? Elas são feitas com as mesmas composições dos cristais, que é o barro, que é a terra, né? Então acho que isso é bem, bem legal. E que bom que vocês gostaram. Agora eu vou abrir para vocês perguntarem sobre essa dinâmica. Alguém quer perguntar? Podem levantar a mãozinha aí. Pode falar, Miriam. Oi, Auri. Oi, meu amor. Bom dia para todas, queridas. Eu não sei por que que minha
meu rostinho não está aparecendo, mas eu vou deixar assim mesmo. Estou encantada. A Carla, quando você começou o trabalho com a Carla, eu meio que fechei o olho, assim, meio que automático, porque eu fiz com você os Mistérios de Afrodite e o Quartzo Rosa também foi meu primeiro Ione, né? Então, a minha pergunta é, eu não sei se vou estar confundindo as meninas, mas nós fizemos um trabalho inicial com os 5 sentidos. E eu queria saber de você se existe a possibilidade ou se você pensou nesse conteúdo que você tinha dado, ofertado para a gente, assim, você foi comentando, falou do trabalho para despertar os 5 sentidos, se eles vão estar dentro da formação. Eles não estão dentro da formação, né? Mas essa parte dos sentidos ela é bem voltada para Afrodite, né? É. Ela é bem mística. Mas, assim, não vejo um problema de colocar aquela aula lá, não. Mas não. Quando vocês. O que acontece? Quando vocês recebem as aulas de cada ovo, né? Que vocês têm uma aula para cada ovo, aí eu trago um pouco sobre isso, tipo a cornalina, que trabalha mais o olfato, naquela mulher, que trabalha mais a questão dos hormônios, entendeu? Mas eu não trago tão caracterizado quanto eu trouxe para vocês na Afrodite, né? Porque foi bem sentido. Como eu abro mais para terapeuta, né? Então, tipo assim, é uma terapia. Como é que ela usaria a cornalina numa terapia? Como é que ela usaria o quartzo rosa numa terapia? Então é muito mais focado naquela mulher para tratar outra mulher do que necessariamente dela estimular os sentidos do próprio corpo, como foi na Afrodite, entendeu? Então, por isso Ah, que não está tão caracterizado, mas como você já tem esse conteúdo, na hora que eu falar da questão do sentido, você vai perceber. E eu posso colocar aquela aula que acho que eu devo ter ela em algum lugar. Eu posso botar como bônus também para vocês lá, né? Mas ai, não necessariamente é assim, tão caracterizado para a sexualidade dessa forma. Mas sim, quando você estuda as propriedades de cada Ione Egg, a gente fala dos sentidos que eles vão ativar. A gente tem corpo físico, aí para corpo físico eu falo, olha, ele serve para isso, isso e isso. Corpo emocional, para isso, isso e isso. Corpo mental, isso, isso, isso. Corpo espiritual, isso, isso e isso. Depois a gente faz uma meditação de conexão com aquele ovo. E essas meditações, elas são separadas da aula. Então vocês têm a aula ali, que geralmente dura de 10 a 15 minutos, depende do ovo, né? Por exemplo, o Shivaling é um pouco mais longo porque eu tenho que contar a história do Shiva e da Kali para você fazer sentido porque o ovo é utilizado. Mas assim, são, né, algumas. Aí a gente tem a aula, aí depois da aula tem a meditação. Então vocês podem, por exemplo, ouvir a aula aqui, estou fazendo alguma coisa em casa. Ah, mas de noite eu vou ouvir a meditação. E vocês botam só na meditação. E aí o que eu fiz? Eu transformei essas meditações em MP3 também. Então vocês vão receber ela em áudio. Então, por exemplo, vou começar meu tratamento com o quartzo rosa. Vou botar a meditação da aula do quartzo rosa e aí você fica ouvindo, entendeu? É, eu acho que o áudio também, quem não precisa entrar na plataforma, vocês podem ter no celular só o áudio, fica mais fácil para vocês poderem ter acesso àquela meditação ao longo do movimento de vocês, né? Eu conversei com as alunas e aí elas falaram muito disso, né? De quererem ter a meditação em algum momento que não precisasse entrar na plataforma para assistir a aula. Tipo, eu quero agora, sei lá, meia-noite, 1 hora da manhã, eu quero fazer uma meditação com a lua e pego o telefone, tá lá a minha meditação MP3 e eu escuto. Então vocês vão ter essa parte também, que transformei essas meditações. E aí vocês têm as meditações dos 13 ovos, todas já completas, e aí vai entrar as meditações dos outros ovos que eu dei para as minhas alunas antigas em aulas ao vivo. Aí eu vou transformar essas aulas ao vivo, eu vou fazer umas videoaulas, como tá nas outras, para ficar mais dinâmico, né? Vou manter todo esse conteúdo lá, vocês têm lá, tipo, aulas das alunas antigas, então vocês vão vivenciar também essa parte, não vão perder isso, né, desses dois últimos anos, mas vocês vão ter eles entrando ao longo da formação de vocês também. Eu dividi muito essa formação entre aulas gravadas e aulas ao vivo para que vocês possam estar mais presente, porque eu percebo que é muito importante puxar vocês.
né? Porque acontece muito da mulher, ela, às vezes ela compra, a vida acontece, né? E aí ela acaba não assistindo aquilo. Então, nas aulas ao vivo, como vocês vão ter tutoras, vai ter alguém mandando mensagem, ó, amanhã tem aula ao vivo, vamos assistir? Vai dar? Ó, a gravação já subiu, vai lá assistir a aula. Ó, tem isso aqui para vocês fazerem. E como vocês têm grupos também, deixa eu pegar esse gancho aqui para vocês, deixa eu mostrar isso aqui então. Calma aí. Eu mostro para vocês, para vocês entenderem melhor. Antes da gente fechar hoje, eu vou fazer uma meditação para vocês de conexão garganta e vagina, tá? Então, fiquem aí para vocês poderem aproveitar essa meditação. Deixa só eu mostrar para vocês isso aqui, para ficar mais fácil e visual. Ó, esse aqui é uma forma que eu tenho de apresentar para vocês mais fácil. Vocês têm isso também nos links, mas eu acho que eu mostrando fica mais dinâmico. As meninas do workshop já viram, né? Essa formação é para você se tornar uma terapeuta certificada, pronta para liderar mulheres com segurança no seu processo de cura e empoderamento feminino. Então, vocês vão ter a medicina dos Yoni Eggs, mas ali vocês vão aprender a trabalhar patologias, ali vocês vão aprender a guiar aquela mulher com segurança. Então, não vai acontecer, por exemplo, que é muito comum chegarem para mim outras terapeutas falando, Aure, o ovo da minha cliente ficou preso, o que que eu faço? Não são minhas alunas. A Lê até colocou um depoimento assim, foi assim que eu conheci a Lê. Ela era aluna de uma outra profissional, que ela mandou mensagem para mim, porque ela me conhecia de internet, para poder ajudar ela, porque ela tinha uma cliente que tinha ficado com o ovo preso. Vocês vão saber o que fazer, vocês vão ter segurança para caso isso aconteça, né? E preparação, porque, na verdade, você só vai... falar para aquela mulher fazer a introdução depois que você passa o passo a passo, né? Por isso que quem estava no workshop ganhou. E quem entrar na formação vai ter todo o workshop gravado lá com todo o material. Mas vocês têm um programa de 21 dias, que é preparar aquela paciente para 21 dias ela fazer o processo, para quando ela fazer a introdução do ovo, ela não ter medo. Sabe? Porque o problema da mulher, quando ela faz a introdução do ovo e ele fica lá e ela não sabe, é porque ela não conhece a vulva, ela não conhece o colo do útero, ela não conhece o corpo. Então, se ficou lá, ela vai pegar, vai puxar e vai estar tudo certo, sabe? Aí, se ela não consegue fazer assim, vocês vão ter fórmula, né? A voz, a vaporização, né? Então, é por isso que é bem com segurança mesmo. Como é que eu dividi a formação? 4 etapas: mulher transformadora, mulher criadora, mulher realizadora e mulher curandeira. A primeira etapa do curso, que é a mulher transformadora, é a sua transformação, né? Então, aqui você vai descobrir o poder interno, o conhecimento da vulva, útero, elevação da Kundalini, tudo que de fato você precisa para se empoderar, para empoderar outras mulheres, né? Então, ali você vai conhecer o seu corpo, ali você vai ter um conhecimento da vulva, ali você vai se conhecer. Aí são 3 módulos, cada módulo deve ter umas 4, 5 aulas, né? O que são Yoni Eggs, a introdução, a saúde e reconhecimento da vulva, então vocês vão aprender clitóris, bem anatomia mesmo do corpo ali, né? Clitóris, quais são lábios grandes, lábios pequenos, canal vaginal, né, colo do útero, bem reconhecimento mesmo, e aprender como você também faz isso em uma terapia, né, para aquela mulher poder reconhecer. E aí a preparação física e energética da vulva para os Yoni Eggs. Então, isso aqui vocês vão estar aprendendo nesse primeiro módulo. Então, vocês vão aprender, praticar para sempre conduzir depois. Depois, a segunda etapa é a mulher criadora. Então, vocês vão conhecer a história da sexualidade feminina, onde tem mitos e lendas do ovo cósmico. Então, vocês vão ter o ovo cósmico pelo Egito, pelas tigresas brancas, que é onde nasce mesmo na maior ancestralidade de papel que a gente tenha. Os ovos, né, nascem lá na China. Aí depois você vai ter a musculatura da vagina e a estrutura uterina, como é que esse músculo ele está se conectando com aquela mulher, como é que funciona a musculatura do canal vaginal, por que ele fica preso, se ele fica preso, como é que solta. Então, você vai entender essa musculatura da vagina e do útero. Aí vocês vão ter o fortalecimento da voz, então aquela mulher vai entender que quando ela solta a voz, ela abre o canal vaginal, quais são os exercícios que você pode fazer com a sua voz para poder soltar. Então, a gente vai fazer bastante isso também. Alguma dessas aulas, elas estão gravadas, outras elas vão entrar também ao vivo, para a gente poder, quando tem exercício prático, trazer vocês para o ao vivo. Vocês vão ter o fortalecimento e movimento. Então, quais são os movimentos do quadril que fortalece? Então, aí entra um pouquinho da dança, entra um pouquinho do yoga, né? Como é que você usa esse Yoni Egg desconstruindo que ele só pode ser usado para dormir.
Vai ter um momento que a gente vai usar para dormir? Sim, eu acho até que é importante também, né? A gente trabalhar no inconsciente, mas eu quero trazer ele bem para o consciente. Então, hoje eu vou fazer minha meditação e eu posso fazer com ele parado, igual eu estou aqui, mas eu posso fazer ele numa posição de equilíbrio para o yoga, porque é isso que eu estou buscando. Ou eu posso fazer ele, por exemplo, dançando, né? De fazer movimentos de dança, igual as meninas fizeram ontem com a Carol, né? Algumas estavam com a pedra, ou como isso movimentou também, né? Então, fortalecimento pélvico vocês vão ter, inclusive vocês têm um bônus de fortalecimento pélvico, vou falar dele. E aí, aqui a gente vai para a terceira etapa, que é a mulher realizadora. Aqui você já está explorando os Yoni Eggs, então você já vai ter ali o que são os Yoni Eggs no sentido de cada pedra, né? Então você vai descobrir benefícios de usar, quando essa pedra tem que ser usada pouca, tipo a rodonita. É uma pedra que ela, para algumas mulheres, pode ser tóxica, né? Ela tem um manganês lá que, se ficar muito tempo em contato, pode dar uma coçada. Então, vocês vão saber por que vão usar, quando não deve passar ela, né? Quais são os Yoni Eggs que tratam diferentes tipos de patologia? Onde é que ele atua em um mioma? Onde é que ele atua em um pólipo? Onde é que ele atua em uma cólica? Tá? Vocês vão ter esse conhecimento aqui. Isso aqui é a terceira etapa. Ela é 5 módulos, tá? Então, você vai ter o Yoni Egg para cada parte do corpo, seios, trompas, ovário, garganta e útero. Você vai ter os benefícios dos mais de 13 Yoni Eggs e o Yoni Egg vai tratar patologias diferentes, tá? Então, vocês vão ter 5 módulos ali. E aí a gente tem o módulo final, que é a quarta etapa. Módulo não, né? A quarta etapa, que é onde vocês aprendem a mesa quântica, que vai ser aula ao vivo, tá? Então vai ser onde vocês vão aprender, a gente vai trocar, vai ter o material que vocês precisam usar. As cartas, que é isso que eu fiz aqui com a Caroline, né? Vocês vão aprender como é que usa essas cartas. E principalmente vão aprender a como vocês entendem a energia daquele campo, né? Que é uma forma sistêmica de olhar para aquilo. Porque como é que eu monto essa frase, né? Igual eu montei aqui algumas frases, né? Então vocês vão usar as cartas, vocês também vão aprender como é que eu monto e como é que eu trago isso, que é você fazer uma leitura da própria energia. O que eu estou sentindo em relação a essa mulher? E o que essa mulher está trazendo para mim, né? Então vocês vão aprender nesse momento, tá bom? E aí tem mesa quântica, cartas, tratamentos de frases, e aí tem os rituais de ancestralidade com o Yoni Egg e a Kundalini, que são rituais mais conectados com a energia feminina, que você pode fazer e que você pode passar também, caso você queira trabalhar nessa parte mais ritualística, que eu sei que boa parte de vocês gostam, tá? Então, você vai aprender a lidar com a mulher de forma emocional, mental e fisiológica, sempre levando em consideração que o períneo é um músculo e que a gente não pode deixar o Yoni Egg lá muito tempo, e se for dormir, tem que ser um Yoni Egg um pouco menor, para que aquela musculatura não fique sobrecarregada durante a noite, tá bom? E aí, ó, as ferramentas que vocês têm na formação é a mesa, as cartas, a mandala lunar, que é essa mandala aqui. Deixa eu desinterromper isso aqui para vocês verem. Porque muitas mulheres estão na menopausa e elas não vão ter o ciclo menstrual. Então, para elas, como é que funciona, né? Então, vocês vão aprender a criar dentro dessa mandala aqui o tratamento para aquela mulher. E, principalmente, orientar ela em cada lua, né? E aí vocês aprendem tanto fazer isso pela mandala lunar assim, e vocês vão aprender o método, né? Que é mulher água, mulher terra, mulher fogo, mulher ar. Né? Quando essa mulher tem dentro das fases dela, cada uma dessas mulheres, e é legal que vocês podem passar tratamentos quando eles não são necessariamente por uma doença. Tipo, é uma reconexão com aquela mulher. Tipo, eu cheguei na menopausa, nunca me conectei com o meu ciclo menstrual. Como é que eu faço essa reconexão? Então, você vai pegar ali as fases da lua, e aí você vai falar, ó, nessa lua aqui, que geralmente é crescente, que reflete a fase folicular, a gente vai te conectar com a tua menina mágica, com a tua infância, com a tua donzela, com teus sonhos ali. E aí, dependendo da história daquela mulher, você vai escolher o Yoni Egg. Suponhamos que naquele momento ela teve uma infância muito reprimida, onde reprimiram muito ela, onde ela tem muita dificuldade hoje em dia, até mesmo com a relação sexual. Aí ali você vai trazer ou uma trolita, ou uma jaspe vermelha, ou um quartzo rosa. E aí, quando muda a lua, que vai para a lua cheia, você começa a trabalhar o estímulo dos sonhos, da sexualidade, da beleza. Aí você vai poder escolher o quartzo rosa, a cornalina, sabe? Você vai trazer, de acordo com a história daquela mulher, pontos para conectar ela com aquele ciclo que já passou, mas para que ela possa dar ênfase a esse momento que é a menopausa, né? E aí depois você vai utilizar o Yoni Egg de acordo com a mulher fogo, que é a fase que seria a fase da TPM, que é a lua minguante. O que ela precisa limpar dessa jornada? O que ela não quer mais dessa jornada? Onde é que ela ativa essa sabedoria? Aí a gente vai com quarto transparente, com quartzo fumê, e aí vai depender da história daquela mulher. E agora, na sua mulher água,
né? Que seria a fase da menstruação, que a gente não usa Ione Egg, mas durante a menopausa a gente pode ativar essa fase, né? Ou pela lua ou com algum Ione Egg. Aí você pode escolher ali, de acordo com a história daquela mulher, um Ione Egg que lembre a capacidade que ela tem de liberação. E aí você pode utilizar até mesmo as obsidianas, né? Mas você vai de acordo com a história dela montando essa mandala, né? Então vocês aprendem tanto a trabalhar com uma mulher que tem um ciclo menstrual quanto uma mulher que não tem mais um ciclo menstrual. E aí a diferença de uma mulher que já está na menopausa por tempo, uma mulher que não menstrua por questões de retirada de ovário, e uma mulher que não menstrua porque ela está bloqueada com hormônio sintético. E aí tem uma certa diferença nos Ione Eggs que vocês vão passar, tá? Isso é bem importante de vocês saberem. Então, essa mandala aqui, ela vai refletindo para vocês, tá bom? É uma dessas ferramentas. A outra ferramenta é a bússola de frequência. O que é a bússola de frequência? Essa bússola eu usava muito na minha medicina dos elixires. E essa bússola aqui, ela é legal para você passar as meditações para a mulher. Então, por exemplo, saiu lá na mesa que eu vou usar uma trolita de noite. Botei no centro, e aí eu vou perguntar qual a frequência que ela vai trabalhar naquela mulher. Vocês vão ter o estudo das frequências. Suponhamos que ela vai trabalhar, sei lá, frequência 963. Você vai ter a música que trabalha essa frequência, que é a meditação ali, né? Que é um áudio, mas você vai saber o que significa. Então, essa frequência é uma frequência muito elevada, ela está trabalhando as questões espirituais, está trabalhando questões de alma, sabe? Então, você sabe que aquele Ione Egg para ela vai agir muito melhor nela dormindo, ou aquele Ione Egg vai agir muito melhor nela em um processo mais meditativo, porque ele está trabalhando questões realmente que vão além do corpo físico, que vão além do corpo emocional. Agora você percebe que saiu, sei lá, uma 397, que está trabalhando as energias de vibração pesada, sabe? Aquela coisa mais densa. Então, você sabe que aquela mulher pode ter muitas reações, né? Ela pode ter muita limpeza, então pode ser que se ela ainda menstrua, na menstruação dela, pode vir um sangue mais escuro, pode vir um sangue mais coágulo. Então, você já vai preparar essa mulher para as possíveis consequências. Então, isso faz muita diferença no atendimento, gente. Porque se a mulher começa a usar uma coisa que para ela é nova, né? E ela começa a ter um monte de coisa que você não avisou que aconteceria, ela entra num limbo do, ai meu Deus, isso não serve para mim, isso é horrível. E ela dá uma enlouquecida. Agora, se você já deu passo a passo, ó, é possível que você sinta isso. É possível que você sinta isso, né? E vocês aprendem a fazer o mapa mental, que é um programa que vocês escrevem ali. Então, vocês podem escrever possíveis sintomas. Aí vocês escrevem ali para aquela mulher. Mulher terra, né? Que é a fase que ela vai usar. Você vai usar essa medicina aqui, que é o Ione Egg. Vocês aprendem a como ter outras medicinas de auxílio também, como a vaporização ou o banho de assento, né? Vocês aprendem como eles podem ajudar também, tipo, uma mulher que ficou muito tempo com Ione Egg, ficou 15 dias com Ione Egg. Depois que ela tira, é importante ela fazer um banho de assento. Então, vocês vão saber como recomendar isso. E aí, ela vai ter ali escrito. Então, quando ela ficar na dúvida, ela vai ter um papel ali em PDF, que vai ser a sua terapia, toda escritinha naquele momento. Então, ela vai falar: não, tá, o sangue é mais escuro. Tá, mais quantidade de sangue, tem a ver com isso. Você já prepara ela. E aí, essa bússola de frequência, ela ajuda muito nesse processo de preparação, que aí a mulher não fica perdida, sabe? E você também não, porque você também já entendeu que aquilo ali pode ser um sintoma, né? Meditações em áudios, como eu falei para vocês. Essas são as ferramentas, tá bom? Aí é o que eu mostro para vocês, que eu cheguei a colocar lá no grupo, né? As mandalas, vocês aprendem a fazer essa roda aqui, né? Que é a mulher terra, a mulher água, de uma forma mais visual, para até mesmo para vocês explicarem. A bússola e o mapa, né? Que é a construção do mapa de atendimento. E esse mapa, ele é muito bacana, né? A Izzy, eu não sei se é isso daqui, que ela é uma aluna minha, ela é consteladora e terapeuta vibracional. E ela fala muito disso no depoimento dela, né? O quanto esse mapa ancorou a terapia para ela. Porque ela consegue perceber agora o que está passando. Porque às vezes, quando a gente trabalha com terapia vibracional, seja Reiki, seja Theta Healing, seja até mesmo mesas, fica tudo muito solto durante o atendimento. Quando você usa a mapa, você ancora, né? E a medicina dos cristais tem muito disso, de ancorar. E aí você ancora isso. E o ancorar, gente, ajuda na prosperidade. Porque às vezes a gente atende as mulheres e a gente fez um trabalho incrível. Só que aquilo ali está num campo tão sutil que aquela mulher não reconhece, sabe? E aí, quando você ancora aquilo ali, que você coloca antes, depois, que você está trazendo
o dado para ela, você mostra para ela o quanto ela melhorou. E aí você dá mais firmeza para aquilo ali. Isso é muito legal, tá? Os áudios, né? E aqui, gente, tem um bônus exclusivo para que vocês vão ganhar, que é os cristais para patologias femininas, que é um outro curso que só que ele fala só de cristais, tá? Foi o meu primeiro movimento de cristais com as patologias. É de uso externo, mas aqui vocês aprendem. É o mesmo método de mulher terra, mulher água, mulher fogo, mulher ar, só que vocês aprendem a usar em cima dos pontos. Então você pode unir essas duas medicinas. Ela é uma especialização da cristaloterapia. Então vocês aprendem, né, cristais que, por exemplo, são tóxicos para a mucosa, mas que podem ser utilizados em cima dos ovários, que podem ser utilizados na garganta, né? E aí você aprende o corpo feminino em outros pontos. Então são os pontos coletores de energia feminina, né, que estão além dos yoni eggs, mas que acrescentam na sua terapia, né? Eu sou apaixonada pelos cristais para patologias femininas, porque foi a primeira forma que eu estruturei o método, né? Vocês têm aqui o método da ciclicidade com esse oráculo, né, que é esse oráculo da mulher terra, mulher fogo, que você vai também poder usar ele como uma forma de explicar melhor como é que funciona cada mulher, cada lua, tá? E ele é um método cru. Então, por exemplo, vocês podem começar por ele para você entender o que é a mulher água, o que é a mulher terra, o que é a mulher fogo, porque essa é a forma que você vai atender aquela mulher, usando sempre o ciclo menstrual ou o ciclo da lua para passar os yoni eggs. Mas aqui você entende ele sem nenhuma medicina, né? Porque na formação eu vou falando, só que eu vou falando, ó, essa aqui vai ser para mulher água, essa aqui vai ser para mulher terra. E às vezes você quer entender primeiro esse método para poder indicar. Então, aí aqui é só o método mesmo, tá? Então, vocês podem, inclusive, começar. É um curso rápido, não demora muito, não, tá bom? Vocês têm uma aula por mês comigo, então, durante 12 meses, vocês vão ter uma aula por mês, tá? Aí a gente tem ali, geralmente são as sextas-feiras, na parte da tarde, mas vocês vão ter uma aula extra para essa turma. Às sexta-feira, a parte da tarde, é quando eu junto todas as minhas alunas de Onieg, né? Quem começar nessa turma, vocês vão ter umas aulas extras, que não são juntos, são realmente para quem começar nessa turma, que tem a ver com o bônus de vocês e com a formação que eu quero dar para vocês, tá? Então vai ser uma coisa mais paralela, mas de fato, uma vez por mês vocês têm uma mentoria, onde a gente tira dúvidas, onde as mulheres trazem questões dos atendimentos, às vezes questões pessoais, geralmente aquilo que a gente está trabalhando mais na comunidade mesmo, tá? Que vocês têm uma comunidade. Então, vocês têm aqui, ó, cada um desses bônus eu coloco o valor para vocês, quando eles são vendidos. A patologia feminina é vendida 797, o método ele é vendido a 697. Esse bônus, né, toda vez que eu dou uma mentoria, eu cobro R$ 700 no mínimo. E aí vocês vão ter um grupo terapêutico de fortalecimento de períneo, tá? É só para essa turma. A gente vai fazer um grupo onde a gente vai ter acompanhamento do períneo. Então, vocês vão receber como vocês fortalecem esse períneo, quais são os exercícios, e eu vou ensinar como é que vocês fazem isso para o público. Então, Áurea, eu preciso, sei lá, monetizar a grana para poder pagar a formação, que seja. Então, vamos lá. Tudo que eu fizer aqui nesse grupo, eu vou estruturar para vocês como eu estou vendo como profissional que estou guiando vocês e, ao mesmo tempo, passando o exercício. Então, hoje a gente vai começar a trabalhar o fortalecimento. Então, você pode criar o seu grupo e você vai começar a fazer exatamente isso aqui, tá? Que aí isso vai ajudar vocês não só a receberem no corpo, mas a praticarem como terapeutas, né? Então, todas as vezes que a gente criar dinâmicas, eu sempre vou explicar o que tem por trás da dinâmica para vocês poderem aprender a ir fazer, né? Reproduzir. Então, o fortalecimento do períneo é um grupo onde a gente vai fortalecer o períneo, ele está muito mais ligado ao popoarismo, mas a gente vai utilizar os yoni eggs para esse fortalecimento. Gente, só de bônus vocês têm R$ 2.397, né? Se a gente for pegar, somar aí tudo na calculadora, como eu fiz, vocês têm esse valor. Vocês têm a tenda vermelha. A tenda vermelha eu não dou valor para ela, porque ela não tem valor mesmo, sabe? Ela é um ponto de encontro na escola. A tenda vermelha eu criei quando eu criei a escola, e aí ela tem uma abertura que todos os cursos, até o meu curso de, sei lá, acho que o curso mais barato que eu tenho é o de R$ 397, que é o de vaporização uterina. Até eles, meninas, têm a tenda vermelha. Por quê? Porque a tenda vermelha é um ponto de encontro de todas as mulheres da escola, né? Então, aquela mulher, quando ela está começando a estudar, que ela começa a ficar cheia de medo, de será que eu tenho que estudar isso? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Lá vocês têm a medicina do cachimbo. Então, vocês assistem essa aula para que esses medos sejam purificados. Se aquela mulher entrou numa rotina, sabe? Ela está trabalhando muito, tem um monte de coisa acontecendo, ela não consegue parar para estudar,
ela tem a medicina do oráculo lá dentro. Então, ela vai assistir a aula da medicina do oráculo. E se ela paralisou, tipo, deu medo, eu tô fazendo transição de carreira, tô com medo de ser terapeuta, ou eu tô com medo de investir na minha cura, sei lá, paralisei, fiquei paralisada. Vai ter a medicina da escuta lá. Então, lá é um momento realmente onde a gente une todas as mulheres e elas encontram ali um aconchego, que é o que era a tenda vermelha de verdade, né? Quando a gente pega a nossa ancestralidade aí, antes do patriarcado, a tenda vermelha é um lugar de reuniões entre mulheres, né? De todas as idades, e de todas as energias. Então, a gente se une nessa tenda vermelha. Lá na tenda vermelha tem tudo que acontece extra, tipo grupos terapêuticos quando acontece. Lá tem uma aula para cada mulher que entra, por exemplo. Lá para vocês vão ter assim. Formação de ANIEGS 2024. Aí vai ter um boas-vindas para você, especificamente. Vocês vão ver que vai ter outros, tipo, quando as mulheres entram na ginecologia natural, tem lá, boas-vindas para você que entrou pela ginecologia natural sistêmica, boas-vindas para você que entrou pela escola, sabe? Então vai ter ali boas-vindas para cada uma de vocês. Aí vocês vão assistir o que está de acordo com vocês, tá bom? Qual é a vantagem do curso? O curso tem todo o material gravado e o material em PDF para acompanhamento. Gente, não vai existir uma aula que eu dei é ótimo, né? Que eu vou dar para vocês e não vai para a plataforma, a não ser que tenha dado ruim no meu computador, tá? Mas, por exemplo, aula ao vivo, olha, vai ficar gravado? Vai ficar gravado, tá? Todas elas vão estar lá e vai ter, assim, aulas ao vivo, as gravações, mentorias, tudo isso tem na plataforma para vocês, tá? Então, vocês fiquem sempre tranquilas. Ah, eu não estou conseguindo acompanhar ao vivo. Tudo bem, depois você vai lá e assiste no gravado. E aí, quando você assistir, você pode trazer as suas dúvidas para a comunidade. Ó, assisti, eu fiquei com essa dúvida aqui. Ou como vocês vão ter tutoras, né? Vocês podem perguntar a elas, né? Ó, eu fiquei com dúvida nisso, será que é possível, tá? Vocês vão ter acesso durante um ano, justamente para vocês não procrastinarem. Então, durante um ano, vocês vão se esforçar bastante, a gente vai estar juntos para a gente poder puxar cada uma, né, as mulheres, para que cada uma possa realmente criar essa egrégora de terapeutas que façam a diferença no mundo, tá, gente? E a vantagem, né? Você tem a comunidade de auxílio, você tem o certificado de 50 horas registrado pela BRAT, e você tem acesso a outras mulheres que estão há mais tempo, né, fazendo esse trabalho para poder te auxiliar também, tá bom? E aí, o que eu separei só para vocês que estão hoje aqui, tá? Que é um bônus específico para vocês, que é até meia-noite de hoje, tá, gente? Então amanhã a gente não tem mais esse bônus, que é como criar um grupo de tratamento. Eu vou instruir vocês a criarem um grupo de tratamento. Vocês vão ter um grupo de períneo, né? Mas o que eu quero? Quero que vocês aprendam a trabalhar individualmente e em grupo. Por quê? Individualmente, a gente tem um parâmetro. Exemplo, hoje vocês conseguem cobrar uma terapia de IONIEG, começando, R$ 250, né? Pensar, por baixo eu posso cobrar isso. Ah, eu acho caro. Tá, você pode cobrar 150. Mas, assim, o médio de uma terapia como essa, que vocês vão estruturar, é R$ 250 a terapia. Beleza, mas suponhamos que você só consiga atender, sei lá, 4 pessoas, né? 4 pessoas por semana. Você tem um valor ali, né? Pensa, eu vou ganhar, sei lá, R$ 700, R$ 800 ali. Ah, Ariel, eu preciso ganhar mais. Beleza. Então, grupos fazem vocês ganharem mais. Porque, apesar de o grupo você poder cobrar, sei lá, nos meus grupos, eu geralmente cobro R$ 700, mas eu já comecei grupo cobrando 350. Só que 350 para 10 mulheres, né? Então, eu tenho um grupo ali onde eu vou tratar, através dos IONIEGs, cólicas menstruais. Então, eu vou pegar mulheres que sentem cólicas menstruais e elas vão estar nesse grupo. Aí eu vou ensinar e vou passar para vocês a ficha de anamnese que vocês vão ter, para vocês poderem entender quais são essas mulheres, quais são os traumas, o que elas estão passando, né? E ali você consegue, em um grupo onde você vai dar você não vai estar o tempo inteiro, porque o grupo você vai criar o exercício, criar o tratamento para elas e você vai acompanhar. Então, assim, não é uma coisa igual ao atendimento. Então, você já consegue ter ali por mês, em um grupo, cobrando, sei lá, R$ 300 por pessoa, em um grupo de 10, R$ 3.000, entende? Então, isso é uma forma de vocês trazerem mais dinheiro e aumentar a prosperidade de vocês. Porque é muito importante a gente pensar em prosperidade, gente. Né? Porque eu percebo que a maior dor da terapeuta é a prosperidade. É a prosperidade que faz com que ela não consiga sair, às vezes, da CLT, não consiga se dedicar, não consiga comprar o curso que ela quer, sabe? E isso é muito ruim.
E muitas das vezes, quando a gente não está trabalhando a nossa prosperidade, a gente também não está trabalhando o nosso útero, né? Porque o útero, ele é um órgão próspero, né? Ele é o único órgão que aumenta 150 vezes. Então, o ideal é a gente trabalhar essa parte uterina também, do que para a minha prosperidade, né? Isso a formação traz muito isso, de vocês poderem entender que é importante a prosperidade. Então, esse é um dos bônus que vocês vão receber a mais hoje. Então, hoje vocês vão ter esse bônus a mais para que vocês possam, principalmente, conseguir ter mais formas de ganhar dinheiro, não só o atendimento ali, né? Presencial não é individual, mas também o atendimento em grupo. E uma outra coisa, vocês podem fazer grupos também presenciais, que são as terapias mais manuais, né? Que vocês podem também trabalhar com essas terapias de uma forma mais manual. Eu vou colocar aqui para vocês. As meninas que estavam no shopping já viram. Mas eu vou colocar para vocês aqui, que é uma coisa bem legal, para vocês poderem ter essa vivência prática, né? Porque às vezes a gente fala, mas de fato é importante quando a gente mostra, né? Vocês só me dizem se dá para ouvir. Faz esse sinalzinho. O Zione Eggs chegou na minha vida depois da ginecologia natural. Iniciei com a obsidiana e com a jaspe vermelha. Calma aí, deixa eu aumentar a tela. Deu uma travada aqui. Estudo que todo mundo faz de meses, né? Muito tempo, usar para dormir, aquela coisa toda, que detona o períneo, eu não sabia disso na época. E ali o Zione Eggs chegou na minha vida depois da ginecologia natural. Iniciei com a obsidiana e com a jaspe vermelha. Aquele estudo que todo mundo faz de meses, né? Muito tempo, usar para dormir, aquela coisa toda, que detona o períneo, eu não sabia disso na época. E ali aconteceu aquela situação, né, que a cliente ficou com a ametista presa 10 dias e nunca tinha acontecido isso, já tinha feito jornada com mulheres, eu mesmo comigo nunca tinha acontecido. Eu falei, e agora? Aí eu lembrei de ti, que eu já tinha visto aulas suas, né, online, jornadas, assim. E aí você foi tão amorosa e aquilo realmente trouxe resultado, né? Eu passei para o que você me indicou de fazer o som do ar, de fazer vaporização, dela relaxar, que ela estava períneo muito rígido, né? Ela estava muito no controle, e aí soltou. Nem tinha conhecimento períneo quando eu aprendi, era só usar o ovo para dormir. Eu te conheci e fui aprofundando mais, entendendo, né, que não é só colocar o ovo ali dentro, né? A gente tem que ter um conhecimento períneo, é isso que eu passo para as mulheres hoje, né? Porque é que eu faço como você ensina, né? Para meditar, né? Para trazer para o nível consciente, usar muito pouco para dormir. Então agora eu realmente, né, aprendi a ter todo esse cuidado com o períneo, né? Isso tudo também aflorou quem eu sou, sabe? Agora eu sou eu. Eu falo com propriedade, a verdade, onde que eu vou, e eu impacto as mulheres. Porque ninguém fala do útero da forma que a gente fala. Você antes da formação, você depois? Nossa, antes eu era toda assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu só fui, né? Eu usei o egg do jeito que eu aprendi, repassei, mas aí eu falei, meu Deus, eu preciso aprofundar nisso, preciso de mais. E hoje eu falo, nossa, hoje eu passo com toda segurança o egg para as mulheres. Eu sei falar. Você vive só de terapia? Hoje, sim. E após o curso de Zione Eggs, e claro, tudo que veio junto, você conseguiu dobrar seu faturamento? Consegui. Agora eu, né, me posicionei, né? Que antes eu mendigava, né? Olha, eu, assim, antes eu fazia a primeira consulta gratuita. Mentira que tu fazia gratuita, mulher. Fazia isso. Depois que eu acordei, eu falei, gente, para com isso. 180. Não tá o preço que eu quero, mas... Olha só, quem fazia consulta gratuita pra quanto? 980. 980, então, bom. Quando eu chegar nos grupos, vai ser menos, né? O individual e mais os grupos, né? Que é isso que eu quero. Eu sei que é isso que vai me levar a levar essa mensagem para mais mulher. Hoje, quando você olha para a Lê, que fazia uma consulta gratuita, e para a Lê, que cobra hoje 900 e pouco, já como é que você sente? Nossa, eu sinto muito poderosa. Né? Uau, assim, porque eu tomei uns tapas na cara aqui dentro, né? Meu marido falou assim, se você fosse viver da sua terapia, você viveria? Eu acho. Aquilo ali foi um baque, né? Aí eu falei, agora, pensando em dinheiro toda semana, tá vendo aí? Ele tá ganhando até mais que isso.
E é maravilhoso, porque as mulheres precisam dessa sacudida, né? De acordar e entender que, opa, tem outro caminho, opa, peraí, né? Existe um caminho mais amoroso, né, pro meu feminino. Não esse lugar que o sistema impõe aí, que tem que ser produtiva, que tem que ser boazinha, que tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? E eu falo, o seu exemplo, ele brilha, né, pra gente, porque essa questão de tudo que você tá construindo, esse império maravilhoso, esse legado maravilhoso, com essa raiva, é lindo. Por quê? Porque isso é ser mulher, né? Tá tudo bem ser raivosa, feliz ou não, alegre ou não, tá triste ou não, isso é feminino, isso é ser humana, né? Isso é maravilhoso, né? A gente se permitir ser humana, né? Parar de querer ser a perfeitinha, né? O tempo todo. E foi o melhor investimento, assim, que realmente agora eu entendo dessa medicina. Eu tenho, né, autoridade para repassar essa medicina com segurança. Eu acho muito legal passar a ler, porque eu colhi um depoimento dela lá em 2022, né? Assim que ele entrou na formação. E aí você percebe totalmente a diferença dela agora. Se vocês forem lá no Instagram dela, né, é a Alexandra Soares, vocês vão perceber ela dando live de uma forma, do jeito que ela tá falando, como ela disse, né, como ela descobriu, né, ela se descobriu. E acho que é esse o processo da descoberta, né? Quando a gente começa a trabalhar com mulher, a gente tem esse lugar do se descobrir, né, do perceber o quanto a gente pode se empoderar dessa energia, né? Então eu queria apresentar isso para vocês. Eu sei que muitas não puderam estar no workshop, mas muitas queriam entrar na formação. Então, no workshop eu passei, né, para as mulheres isso. E quem não pôde, agora eu quis passar para vocês poderem entender o que que é, para poder saber como é que funciona, tá? O que que é importante vocês saberem para vocês poderem entrar na formação, tá? Eu gosto muito de alinhar essa expectativa, principalmente para que vocês não se sintam, tipo, não era para mim, aí eu fiz, tá? Então, principalmente, quem é que o workshop vai servir? Assim, qual é a mulher que eu sei que ele vai principalmente falar assim, não, isso é para essa mulher, tá? Se você é terapeuta holística, terapeuta vibracional, psicoterapeuta, que se você desenvolve trabalho com mulheres e você quer desenvolver mais ainda esse trabalho com mulheres, aí sim, gente, a formação é para você, tá bom? Agora, aqui, mulheres que desejam se tornar terapeutas. Eu não sou terapeuta, não tenho nenhuma técnica ainda, mas eu quero sim. E quero tratar doenças do útero, eu quero tratar emoção feminina. A terapia, a formação também é para você, tá bom? Mulheres que buscam uma carreira mesmo como terapeutas, né? Estão fazendo transição, né? Querem auxiliar outras mulheres, principalmente na sexualidade e no fortalecimento feminino. O Yonieg, ele é uma medicina que ele vai muito para a energia sexual. Então, ontem mesmo a gente acabou falando muito sobre isso, né, sobre sexualidade, sobre Kundalini, sobre como os Yoniegs eles podem ajudar a mulher a descobrir essa sexualidade, a se reconectar com essa sexualidade. Então, a mulher terapeuta tântrica, ela vai ajudar muito. A Lília mesmo, que está aqui, é uma terapeuta tântrica e usa bastante os Yoniegs, ela falou bastante com vocês no workshop também, ela também é minha aluna, e o quanto isso também ajuda na terapia. Então, se você trabalha com alguma terapia corporal, tá? Os Yoniegs podem ajudar muito você, tá? Mulheres querem aprimorar as habilidades terapêuticas através da técnica ritualística, ou seja, eu trabalho com mulheres, mas assim, eu gosto de trabalhar mais com questões rituais, mas eu também quero ter essa base científica, sabe? Eu não quero só pegar e trabalhar só uma coisa ancestral que eu sinto, eu quero saber de onde é que eu sinto. A formação é para você, tá? E mulheres que trabalham com o ciclo de mulheres, porque quando vocês aprenderem a trabalhar em grupo, vocês vão aprender também a ter dinâmicas, tipo, hoje eu vou fazer um trabalho com mulheres ou com o quartzo rosa. Não significa que essas mulheres vão introduzir o quartzo rosa, mas você vai estar trabalhando na energia do quartzo rosa. Então, pode ser que aquelas mulheres tenham, sim, um contato com ele após, mas você vai aprender a levar isso para grupos, tá? Você pode trabalhar com a dança do ventre. Eu tenho uma aluna que ela deu dança com Yoni Egg, né? Ela botou os Yoni Eggs para as meninas dentro, tipo, de um cinturão da dança do ventre. Aí ela foi fazendo etapas até o momento que as meninas dançavam com o Yoni Egg internamente, né? Então foi bem legal. E outras práticas femininas. Então, gente, a formação é exatamente para vocês, tá bom? A formação, ela é R$ 1.997, tá? Esse é o valor da formação, sem falar os valores dos bônus que a gente já falou antes. Mas ela vai ficar, né, enquanto o carrinho estiver aberto, que eu vou fechar
Eu acho que a gente vai fechar as inscrições na quarta-feira, tá? Ele vai estar com R$ 500 de desconto. Então, vocês vão pagar em 12 vezes de R$ 149,70 ou à vista de R$ 1.497. Pode pagar em múltiplos cartões, tipo, eu tenho parte no limite, tenho parte no outro, vocês podem pagar assim. Ou vocês podem pagar também em boleto à vista, ou uma parte no Pix, outra parte, tá? Vocês podem fazer algumas coisas quando eu não tenho esse limite todo, tá? Vocês só têm que chamar a Dai mesmo para falar com ela, tá bom? Então, meus amores, vocês têm garantia de 7 dias. Auro, você falou para quem é, só que eu ainda tô na dúvida. Entra na formação. Vocês têm 7 dias para pedir reembolso, tá? E quando vocês pedem reembolso, é só um botãozinho. Vocês apertam lá e aí o cartão de crédito automaticamente retorna o valor pro seu. Aí só tem aquela coisa do cartão mesmo, tá? Então vocês podem ir. Tem coisas lá. Então, se não é aquele curso que vocês vão entrar, porque eu odeio esses cursos, gente, que eu entro e aí só tem uma aula. Uma aula de boas-vindas, aí depois de 7 dias libera. Não, vocês têm a primeira etapa todinha liberada para vocês, tá? Então vocês vão poder assistir a aula, vão poder ver se vocês gostam da dinâmica, se vocês gostam do que tá lá dentro, e aí vocês perceberem, nossa, eu não gosto. Aí vocês pedem o reembolso, não tem problema, tá? Eu não fico chateada com isso, muito pelo contrário. Eu acho que eu gosto muito das mulheres que trazem essa decisão. Inclusive, os bônus que eu dou muitas das vezes, tipo, até meia-noite, ou as 5 primeiras, é justamente para honrar a decisão, porque na história a mulher ela foi tão tiraram tanto dela esse poder de escolha que eu acho que quando a gente honra essa mulher que escolhe, sabe, que fala assim, não, eu quero, eu acho que você aumenta essa força dentro dela, né? E isso é muito bom, sabe? Honrar as mulheres mais decididas. Por isso que hoje esse bônus do grupo ele só é até meia-noite, tá? Amanhã a gente continua com as inscrições, sim, mas vocês não vão ter mais esse bônus. Por quê? Porque é uma forma que eu tenho de honrar as mulheres que falam assim, nossa, eu quero, sabe? E isso vai ser importante, porque é importante historicamente falando, né? Aquela mulher, na próxima vez que ela tiver qualquer coisa na vida dela, não tô falando de curso, mas seja vontade de fazer alguma coisa, ela vai fazer sem o medo, sabe? Porque ela se sentiu honrada. Então, isso também é uma forma de você trabalhar cura no inconsciente, tá? É um pensamento de uma forma legal. A formação é incrível, as aulas são bem didáticas, é fácil de entender. A Lília é maravilhosa. Ó, vamos lá para a nossa meditação. Vocês querem perguntar alguma coisa? Me falem aí, se vocês quiserem perguntar, essa é a hora. Perguntem aí. Enquanto eu bebo uma água. Não precisa perguntar sobre a formação. Eu apresentei porque aí eu tirava as dúvidas da Simone aqui, mas vocês podem perguntar sobre outra coisa, tá? Que envolvam os ONIEs. Não? Michelle, não canso de falar que eu tinha conhecimento sobre ONIEG, mas não me sentia segura de usar, linda. Que bom que você se sente segura agora. Se sentir segura agora em ajudar outras mulheres também. Essa medicina cada vez mais cresce, né, gente? Porque, felizmente e infelizmente, né? Quando os Yoni Eggs, eles começam a ser usados principalmente pelo mercado em sex shopping, que vem com aquelas cordinhas que eu tenho pavor, as mulheres acabam conhecendo mais, né? Por isso que é importante ter vocês no mundo falando uma forma coerente de uso deles, né? Porque vocês podem perceber nos próximos 3 ou 4 anos o quanto isso vai ficar muito forte, o quanto essa medicina vai crescer muito, só que não de uma forma coerente, né? Ela vai vir com as cordinhas, ela vai vir como uma forma de usar para poder trabalhar a vagina, para ter um sexo, para poder, não é nem para ter um sexo mais gostoso, porque isso aí eu acho super justo, mas para poder dar prazer pro cara, sabe? Então são coisas que não vão fazer muita coerência, por isso que é importante vocês estarem no mundo ajudando essas mulheres. Então vamos lá, a gente vai fazer uma meditação agora, para vocês poderem se reconectar com essa energia. Vamos escolher, deixa eu pegar umas cartinhas aqui e eu ver qual é que está no nosso campo. Olha, Jade. Vamos de Jade. Então, vocês vão olhar aqui para Jade, né? A nossa pedra ancestral aí das mulheres das tigresas brancas, das chinesas. A Jade, ela ajuda na purificação, ela ajuda na desintoxicação, ela ajuda na conexão com a terra,
com a conexão ancestral, ela traz a conexão com o prazer, ela traz o empoderamento e ela ajuda a desobstruir, tá bom? Então, a jade, ela é uma pedra que ela tem a leveza que traz o aprofundamento também, tá bom? Então, pense em alguma dessas palavras, né? Purificação, desintoxicação, conexão com a terra, conexão ancestral, conexão com prazer, desobstrução e empoderamento. Pensa em alguma dessas palavras agora para nossa meditação. Pensaram? Pegaram uma palavra? Então, agora, vamos lá. Vocês vão fechar os olhos. Deixa eu botar uma musiquinha aqui. Sente o ar entrando. Sente o ar saindo. E hoje vocês possam se conectar com tudo que os Yoniegs estão trazendo para vocês. Toda essa medicina, toda essa energia, toda essa fluidez. Purificação de dores, de medos, de traumas, de abusos. A gente vai deixar com que essa luz verde, a força da jade, com todas as ancestrais femininas que honraram essa medicina, possam nos conduzir na cura e no empoderamento do nosso feminino. Possamos receber essa luz verde em nosso útero, seja ele físico ou energético, passando pelos nossos ovários, pelas nossas trompas, vai permitir que a energia possa te revigorar, te dar força, te dar entendimento sobre você e sobre a sua jornada. E eu quero que essa luz verde chegue até a sua laringe, a sua garganta. E você sinta que ela vai liberando da sua garganta tudo aquilo que ficou aprisionado nela. Abre um pouquinho a boca, deixa o ar sair pela boca, vai puxando pelo nariz e soltando pela boca. Cada vez que esse ar sai, vai saindo daí todas as palavras não ditas. Todas as energias que, de alguma maneira, ficaram impregnadas na nossa fala. O medo de expressar a voz, o medo de colocar o nosso propósito no mundo, o medo de colocar a nossa mensagem, o medo de ser quem somos. Solta esse ar e deixa ir. Toda vez que você soltar o ar, você vai também contrair o seu períneo, como se desse um empurrão para a sua fala. Então, eu solto o ar e contraio o meu períneo. Solto o ar e contraio o meu períneo. Solto o ar e contraio o meu períneo. Solto o ar e contraio o meu períneo.
agora você vai se abrir. Da vez de contrair o períneo, você vai puxar o ar. Quando você abrir, você vai fazer ah, e ao mesmo tempo você vai soltar o períneo. Ando, tá? Então você puxa, você solta fazendo ah, e ao mesmo tempo você abre a sua boca. Saia dali tudo que está impedindo você de se abrir para a vida. Então, puxou o ar, solta fazendo ah, empurra esse períneo para baixo. Empurra essa vulva, deixa sair, deixa ir embora que não sai mais. Mais uma vez, puxa o ar, abre fazendo ar e deixa sair pela vulva também. Ah. É a última vez agora. A gente puxa o ar, sai pela vogal A e sai pela ah. Respira. Organiza a respiração agora. Contrai e relaxa o períneo. Fechou, vocês vão abrindo os olhos. Sentindo o ar entrando. Sentindo o ar saindo. E aí, como é que vocês estão? Todas bem? Eva, sua linda, maravilhosa. Gratidão. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar sobre a meditação? Esse é o momento de vocês falarem, de vocês perguntarem. Sem medo, sem vergonha. Quem sentir de... Ah, eu quero saber mais um pouquinho sobre, tá? Vocês podem perguntar. Vocês não precisam ficar com medo. Podem perguntar no particular também, né? No individual, lá para Dai, para mim, sobre isso. E uma outra coisa importante também é se vocês quiserem, por exemplo, saber mais sobre a formação, caso ficou alguma dúvida, vocês podem entrar no link aqui, ó. Eu vou colocar o link aqui, daqui a pouco vocês vão ter mais links, mas aqui tem a página, lá na página tem todos os cronograma, tudo direitinho que vocês podem olhar também, tá bom? Sentir conexão fluindo, muito maravilhoso. Quer falar, Caroline? Calma aí, deixa eu liberar o microfone de vocês. Pode falar, minha flor. Tá ativado. Só você ligar o seu microfone. Auri, muito boa mesmo. Eu não tinha conseguido participar dessa parte do workshop. Fiquei muito feliz de ter feito agora. Eu senti muita vontade de fazer xixi na liberação. É normal? Faz parte do processo? Ou tem alguma coisa errada? Não sei. Não tem nada errado de querer fazer xixi. Fazer xixi é bom, porque é uma liberação, né? Como mesmo você já percebeu. O corpo, ele tem várias
formas de fazer liberações, né? O xixi é uma delas, né? Toda vez que a gente está liberando, a gente acaba acessando essa parte do corpo. O corpo precisa expurgar, né? Então é importante também não prender xixi, né? Quando a gente está com vontade de fazer xixi, não prendam o xixi, sempre façam xixi. Às vezes vai dar vontade de fazer cocô também, tá? Às vezes dá outros sintomas de liberação. Tem mulher que fica enjoada, dependendo da meditação que ela fizer. Essa foi uma meditação mais tranquila. Mas, por exemplo, quando a gente vai ativando mesmo garganta, períneo, vocês vão aprender a fazer isso, vocês vão perceber que às vezes dá vontade mesmo de passar mal, sabe? A pessoa começa a ficar tonta, né? Então tem aí algumas coisas que acontecem no corpo, porque é a liberação do corpo. O corpo tá de fato liberando, sabe? Então isso às vezes dá aquela sensação de caramba, e agora? Né? O que que o corpo faz? Então segue o ritmo do corpo, deixa o corpo fazer as liberações que ele precisa, para que vocês possam ter até um efeito melhor, tá bom? Também é uma espécie de liberação, é o orgasmo, né, gente? Tá? É, Aqui, gente, esse link que eu botei agora para vocês é o link que vai direto para o checkout, tá? O corpo, às vezes, o orgasmo, né? Às vezes a mulher tá fazendo os exercícios, vocês vão perceber no grupo de períneo isso, que muitas das vezes você tá fazendo exercício e vem o orgasmo. E às vezes a gente, por medo, e aí aquele orgasmo, às vezes ele vem com uma vontade de fazer xixi, que geralmente é a ejaculação feminina. E aí vocês vão falar, a gente vai falar mais sobre isso, porque como a ejaculação feminina ela fica nas glândulas próximas da uretra, dá muita sensação de que é xixi. Só que na verdade não, aquela mulher só tá ejaculando. Então, e esses movimentos também são movimentos de liberação. Orgasmo, a ejaculação feminina, o xixi. Então, por isso que não tem nada de anormal. É normal o corpo querer mesmo fazer essas liberações, tá bom? Então, vai fazer xixi, Caroline. Mais alguma pergunta? Ale, maravilhosa, gratidão. Meus amores, gratidão por hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês, que tenha sido assim bom, né? Essa aula, essa forma de conduzir, para que vocês possam cada vez mais saber um pouquinho sobre essa parte dos Yoni Eggs. Caso vocês não entrem na formação, aproveitem esse conteúdo. Hoje eu vou colocar mais um áudio lá no nosso grupo de aprofundamento sobre Yoni Eggs. Então, vá aproveitando aquilo que serve para você nesse momento, porque cada uma de nós está em um momento específico, né? E que esse momento possa também ser um momento de reconexão. E uma coisa importante é vocês sempre se perguntarem, né, quando e onde eu quero colocar a minha energia, tá? Essa é uma pergunta assim que ajuda muito a gente a tomar decisões, ajuda muito a gente se posicionar na vida, né? Quando e onde eu quero colocar minha energia. E saiba onde vocês estão colocando a energia de vocês, isso também vai ajudar bastante, tá bom? Ó, beijo enorme. Gratidão às minhas alunas por estarem aqui, Eva, Lília, Alê, tá bom? A Verônica, que também já é aluna desde ontem. Gratidão por vocês estarem aqui, né? A Simone, que já foi minha aluna aqui. E gratidão imensa por vocês estarem compartilhando também o conhecimento de vocês. Ó, beijo enorme, meus amores. Boa segunda-feira para vocês.